Malcolm e Marie é mais um lançamento da Netflix que vem para discutir duas coisas nesse filme. Primeiro, relacionamentos e segundo, cinema. Mas será que tudo isso funciona no filme? Fala galera, então, Malcolm e Marie é estrelado pelo John David Washington e pela querida Zendaya. E cara, é um filme que me surpreendeu bastante. Primeira coisa que me bateu logo no primeiro grande plano de sequência que tem no filme ali, onde é a apresentação dos nossos dois personagens principais e os únicos personagens do filme, porque os outros personagens são apenas citações, eles não estão ali dentro do roteiro, né? São apenas o John David e a Zendaya que a gente vê durante o filme todo. Cara, ele me lembrou direto Uma História de Casamento, que é um filme que teve no final de 2019 para 2020, e é um filme que tratava muito essa relação do conhecimento do casal pré-casamento, o casamento e todos os problemas que aconteceram durante o casamento, né? Inclusive em relação ao filho e tudo mais. E a primeira coisa que me bateu esse filme, por também se tratar de muitas questões de relacionamentos e conseguir deixar algumas situações bem verdadeiras, bem cruas, bem diretas. Tá? Tem várias discussões nesse filme. Os três atos do filme, ele basicamente funciona como se fossem problemas. Tá? Tem o problema 1, que esse problema 1 existe uma solução encontrada pelo casal onde eles apresentam uma harmonia. E logo depois dessa harmonia, acontece algo que puxa o segundo grande problema do filme, e isso se desenvolve pelo segundo ato. Nisso, de novo, eles acham uma harmonia, de novo eles têm um momento ali de comunhão entre esse casal, onde parece que tudo vai se resolver, e daí, no terceiro ato, volta o problema, e esse terceiro problema, ele lida diretamente com o conflito inicial apresentado lá no filme, e diretamente com por que a gente viu aqueles dois personagens daquela forma, mas principalmente o personagem da Zendaya. Então esses três conflitos, esses três problemas, né, essas três grandes atos que são apresentados no filme, eles têm seus desenvolvimentos próprios e mostra, cara, uma coisa que é muito direta problemática, uma coisa que me incomodou bastante vendo no filme, e me incomodou no momento porque estava realmente conseguindo passar aquela informação que precisava passar. Eles se machucam demais durante essa DR toda, demais, e principalmente, né, como eu falei lá na abertura, o filme quer falar de duas coisas, né? Sobre relacionamentos e também quer falar sobre cinema. Por que sobre cinema? Porque o John David ele faz o Malcolm ele é um diretor que está estreando na parte de realmente dirigir filmes, né? Ele era um roteirista que está crescendo na carreira e dirigiu seu primeiro filme ali e está lidando com essa noite de estreia, né? E a história que ele contou no filme tem muito da história pessoal da Marie, que é interpretada pela Zendaya. E eles chegam logo depois da estreia desse filme e tem todo o momento da primeira crítica saindo, tudo mais, que sai durante a madrugada. Então tudo cara, é do momento que eles chegam na casa após a estreia até o amanhecer do outro dia. Né? Que o filme ele acaba até com um momento ali que não tem muito claro o que acontece com o casal, mas tem algumas percepções, que eu vou falar logo depois. E para essa parte do relacionamento, onde eles se magoam demais, eles se machucam demais, eles jogam, cara, muitas coisas na cara do outro, não que seja de graça, não que seja só para machucar, mas são coisas que estão ali escondidas dentro deles há muito tempo. Isso dá para perceber muito claramente, assim. E durante todo o diálogo que eles vão tendo em cada um dos atos do filme, a gente vê o quanto de problema esse casal já teve, e ao mesmo tempo a gente vê naqueles momentos que tem de comunhão, que entrelaçam cada ato do filme, como eles se amam. Então, isso tudo ele incomoda também da gente assistir, assim, porque é como qualquer tipo de relação. A relação não importa se ela é de melhores amigos, se ela é de namorados, se ela já é uma relação de pessoas que são casadas. Todas as relações elas vão ter problemas. E aquela relação ali entre eles está tendo muito problema, e aquele problema ele já vem de muito tempo. E o personagem da Zendaya, ela tem acontecimentos que são muito fortes dentro do passado dela, que deixam as características dela ainda mais fortes. Né? Então tudo isso, cara, ela tem momentos do filme que explode. Tudo isso explode. Só que a gente percebe que durante tudo isso que vai acontecendo no filme, eles se amam. E acima de tudo, eles se amam. Né? E tem dois momentos grandes de interpretação ali, tá? Que dá pra salientar. Tem um grande monólogo, que é o do John David, que é o momento que ele se aproxima, onde a personagem da Marie tá lá tomando um banho na banheira. Ele se aproxima e ele conta uma verdade em relação àquilo que ele tinha sido ofendido por uma fala da Marie antes. E lá no final do filme tem o oposto. A Marie coloca toda uma situação também em relação a algo que
o Malcolm tinha falado, né, no ato anterior. Eles respondem coisas do ato anterior. E aqueles dois momentos ali, tanto da Zendaya quanto do John David, tá muito bem interpretado, tá muito bem, e tu percebe toda a dor que tá acontecendo ali naquela relação, né? Então, cara, toda essa parte em relação ao relacionamento eu adorei muito, me incomodou, me levou para lembranças de situações de relacionamentos meus passados, atual e tudo mais, entendeu? E tá muito bem colocado ali toda essa parte, tá? É óbvio que tem momentos ali que eu fiquei esperando algo de diferente, além dessa comunhão, né, que eles têm nesses momentos de entrelaços de atos, né? Mas é a maneira que o filme quer contar. O filme ele consegue utilizar, inclusive, uma trilha sonora muito bem pontuada, que é, inclusive, colocada por um personagem ou colocada por outro personagem. Ela não entra no filme, ela não é inserida. Ela só é colocada no filme pela ação de um personagem ou pela ação de outro personagem. E cada trilha sonora que entra, ela quer dizer muito do momento que está acontecendo, não só de um personagem, mas da relação do casal. Isso ela ganha ainda mais potência no filme. Mas talvez um grande problema, cara, e talvez assim, um problema que me incomodou no filme de uma forma diferente, tá? Que é em relação à discussão toda do cinema. Eu acho que tem coisas ali muito fortes colocadas em relação à maneira, principalmente aquilo em relação ao diretor, criador e ao crítico, tá? Que já foi utilizado em outros filmes, não é uma coisa nova, é uma coisa que sempre vai acontecer e tudo mais. Eu, inclusive, faço filmes, entendeu? Aqui na Take04 tem uma aba aqui de produções, que nós somos uma escola, nós somos um produtor, então a gente produz muito conteúdo, além de dar opinião aqui nas críticas. Ou seja, nosso filme ano passado entrou no Festival de Gramado, entrou na Mostra Competitiva, também tivemos críticas em relação ao filme, e tu tem que saber lidar com as situações, mas não de uma postura agressiva, como é colocada ali no filme, entendeu? Porque a crítica, ela tá ali sempre ela sempre vai existir. E nem sempre ela vai ser aquilo de acordo com, cara, tudo aquilo que tu imagina que o teu filme representa ou ele quer passar, né? Vai ter pessoas que vão gostar e vai ter pessoas que não vão gostar. O problema tá na forma como o personagem do Malcolm, no segundo ato, ele reage em relação à primeira crítica que sai, da crítica branca que ele fala, né, desde o começo do filme, que é do LA Times, que ela tá lá, não sei o que, pra conversar com ele sobre o filme, não sei o que, e usa muito esse elemento, e usa elementos de diretores do passado, inclusive pontuando diretores negros, em relação ao filme político, atuais, Spike Lee. Cara, ele faz uma miscelânea nesse momento de discussão sobre o cinema, de DR sobre o cinema, que ali eu acho muito mais a visão do diretor do que mesmo, cara, uma pontuação necessária que realmente vai levar, tá, de acrescentar coisas pro filme. Eu não vi acrescentando nada pro filme esse elemento, ok? Daí tu pode dizer, ah, não, tá, ok, mas em relação dele ser diretor e o personagem da Marie ser uma atriz, e a relação que eles têm em relação ao filme que teve a estreia, que é a história dela. Tá, essa não é, então, a ligação? Cara, pra discutir o cinema, não é. São coisas diferentes, entendeu? Se quer usar toda aquela discussão para essa consequência que daí a pessoa em relação a fazer um filme, sobre a história do filme, são coisas que não andam ao mesmo tempo juntas, entendeu? Então, eu achei que dá uma desconexão em alguns momentos do que quer realmente falar no filme, e não é aquilo ali que ele quer falar no filme. Então é uma pontuação que faz muito forte para algo que não precisa ser tão forte assim colocado daquela maneira. É muito mais o diretor colocando do que algo pro personagem, tá? E isso eu repito porque foi uma coisa que me bateu direto, assim, assistindo e depois conversando também sobre o filme. Então essa parte, sim, pra mim que podia ter sido, cara, mais podada, literalmente, assim, para falar da mesma coisa sem ter tanta ênfase em algumas determinadas colocações ali do personagem. Isso me incomodou bastante. Então é isso, gente. É um baita filme, tá, uma baita indicação. Não tenha problemas que o filme ele é preto e branco, o preto e branco ele vem muito para enaltecer também elementos ali naquela história, tá? Para ser tudo literalmente preto e branco em relação a ideias e tudo mais, conformidades do que tá ali, em relação à relação de casal, tá? Diretamente. Uma baita dica, baita atuação da Zendaya, baita atuação do John David. E deixa aqui nos comentários o que achou do filme. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho!